Bom, meditando, pensando um pouco acerca do que o Senhor gostaria que trouxesse, e tendo em vista também o momento apropriado, no final do ano, as festas, né? É um tempo de meditação, as pessoas gostam de parar um pouco para pensar, se bem que de maneira bem superficial, né? Mas em tese é um momento de reflexão, né? É um momento onde nós fazemos algumas avaliações, nos dispomos a pensar acerca de nós, acerca do que fizemos, acerca do que foi produzido, acerca de tantas coisas. E fazendo uma análise simples da realidade, eu comecei a pensar e perceber que existe um erro, né, que a gente insiste em cometê-lo todos os anos, né, dentro de uma perspectiva cristã, né. As pessoas que não têm uma experiência com o Senhor no sentido de conhecer ao Senhor e de ser conhecido por Ele, manifestam ansiedade por algo novo, inaugural e bom. O ano virando, parece que tudo vai acontecer de uma maneira e de uma forma mágica, onde a partir do momento que o relógio ultrapassou aquele segundo que representa um tempo que nós queremos deixar para trás, parece que então agora tudo será belo, maravilhoso, tudo será concretizado de maneira esplendorosa. E na perspectiva dos irmãos, daqueles que confessam a fé em Jesus, muitas vezes nós percebemos o mesmo tipo de erro. Diante das avaliações, nós sempre nos frustramos. É difícil nós não nos frustrarmos. Em primeiro lugar, pelo que somos, né? Pela eternidade que nós ansiamos, como diz a palavra, né? E em segundo lugar, também pela nossa finitude, de modo que dura muito pouco tempo esse espaço de celebração, de alegria, de entorpecimento da mente, aonde tudo será belo, novo e diferente. E a realidade se estabelece como algo duro, como algo firme, como algo difícil. E a grande questão é pensar um pouquinho o porquê disso, né? O porquê que isto é recorrente, por que nós insistimos nesse método e por que nós nos frustramos sempre, muitas vezes. Então eu gostaria de, nesta manhã, meditar com vocês no boletim, e o tema do nosso boletim é Ano Novo, Erro Velho de Novo. E o texto base para o nosso estudo está em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 até o 9. Vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bom, Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos mostra então um movimento, uma expressão de Cristo, porque Cristo, sendo Deus, sendo eterno, Ele tem uma maneira de agir,
uma maneira de fazer as coisas, e esta maneira se dá pelo esvaziamento de si mesmo e por assumir em sua plenitude a condição humana. Jesus se torna 100% homem, mesmo sendo Deus, e assume todas as implicações que isto traz. O que é ser gente de carne e osso? O que significa ser um humano de carne e osso? O que significa estar na pele que você veste e que eu visto? Jesus sendo Deus, e Paulo então começa nos exortando para que em nós haja a mesma disposição de coração e de mente. Que disposição é essa? Assumir plenamente a condição de seres humanos. Porém, nós sabemos que no Éden um veneno foi inoculado em nós pelas palavras da serpente, e este veneno tem como objetivo, primeiro, nos desumanizar. Só que a grande falácia se esconde atrás de que esta desumanização seria proposta a partir de algo positivo. Muitas vezes nós percebemos ou falamos que algo é desumano pela bestialidade de algumas ações, pela maldade de algumas ações de algumas pessoas, em que nós dizemos isto é desumano. Mas a proposta da serpente é sutil, porque ela pretende nos desumanizar, mas na perspectiva de sermos como Deus. Então ela propõe que nós tomemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que possamos ver como Deus vê, para que possamos saber como Deus sabe, para que possamos ser deuses, e desprezemos então a condição na qual Deus nos criou. E Deus não nos criou deuses, se bem que nós podemos encontrar esta questão no Salmo 8, mas Deus nos criou seres humanos, perfeitos em sua humanidade, mas não deuses, falíveis, temporais. Deus nos criou gente com vontade, mas gente, e gente que sente frio, calor, sede, fome, que não tem a condição de ter a percepção de tudo, que tem uma visão limitada. Como uma criação, é um ser dependente e carente. Mas a proposta da serpente é para que esta desumanização se desse na perspectiva de negar esta humanidade e de tomar o lugar de Deus em nossas vidas, no nosso mundo, ao nosso redor, de maneira que nós tomássemos sobre nós o peso e a responsabilidade de governar o nosso destino. Eu não sei o que eu vou comer na janta, meus amores, eu não sei se eu vou chegar até a noite, mas existe esta pretensão em nós de querermos ser deuses, de querer controlar a nossa vida e a vida dos que estão à nossa volta, de querer controlar as circunstâncias e a história como se fôssemos deuses. E isto é desumano. E isto implica neste momento que nós vivemos agora de passagem, de final de ano velho para ano novo. Então, com este chão, com esta basezinha aqui colocada para que vocês entendam o caminho que nós vamos trilhar, eu gostaria então de, com vocês, meditar um pouco no que foi escrito. O ano velho acabou, um novo ano começou, as pessoas tentam renovar suas esperanças, buscam uma motivação para viver mais um ano que desta vez será maravilhoso. Ou seja, tudo que não foi possível concretizar no ano que passou, desta vez será concretizado. O regime em busca do peso ideal,
que não conseguimos fazer durante o ano todo, desta vez será realizado. Seguindo a mesma lógica, o parar de fumar, o amor, ser um melhor pai, um melhor filho, uma melhor esposa, dedicar mais tempo à família, cuidar mais da saúde, enfim, todos esses ideais projetados por nós mesmos, ou motivados por pressões externas, que se alimentam da culpa e que também produzem culpa, serão atingidos. Algo maravilhoso acontece, parece, né? É algo esplendoroso. O ano vai virar e aquilo que nós não conseguimos e que falamos que conseguiríamos no ano que passou, ou na virada do ano que passou, e não conseguimos, agora, desta vez, vai acontecer. E isto é porque existe uma pressão sobre mim e sobre você, colocada por um mundo que nós criamos e administrada pelo inimigo das nossas almas, de que você deve ser Deus, de que você deve ser como Deus, de que não está bom como você está, de que Deus não vai gostar de você se você for desta maneira, de que a sua produtividade social, econômica, não está boa, de que a sua produtividade religiosa diante de Deus é insatisfatória, de modo que tudo que você faz e representa está sempre devendo para os outros, para a sociedade e para Deus. E isto vai gerando uma culpa em mim e em você. E você então pensa, meu Deus, você olha no espelho e fala, mas eu estou meio gordinho, eu preciso malhar mais, porque desta maneira eu não serei aceito. Gente, eu preciso ir mais na igreja, porque senão Deus não vai gostar de mim. Eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um... E vai, e aquilo vai sufocando e nunca está bom. Porque existe este peso, esta estrutura, que produz em mim e em você uma insatisfação com aquilo que Deus fez de nós. Nós não somos capazes, como o salmista do Salmo 139, de se alegrar. Eu te louvo, ó Deus, porque de forma terrível eu fui criado. Porque o Senhor me fez, porque o Senhor me conhecia, a substância ainda informe, no ventre da minha mãe. Ninguém de nós aqui tem a coragem, muitas vezes, de louvar a Deus pelo que é. Não temos coragem de bendizer a Deus, pelo fato de simplesmente Deus ter me feito como eu sou. Parece que isto é um pecado. Mas Deus, e eu gosto de sempre falar isto, Deus, quando criou você, Ele pensou em você, Ele amou você, e Ele quis te criar da maneira que você é. Você é único, não existe outro como você, e você é fruto do amor de Deus por você, da vontade de Deus sendo estabelecida, da palavra de Deus sendo concretizada, que diz haja, e então há. Você não é um fruto do acaso, você, crendo ou não, é fruto da vontade amorosa de Deus que traz à existência as coisas que não são. Mas nós não conseguimos celebrar, somos atarrachados pela culpa, por não aceitarmos, por não ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se, e assumindo a condição plena da humanidade, foi obediente. E esta culpa, olha no seu coração, vê se você não está cheio de culpa aí. E a culpa é o demônio da alma. A culpa mata. Você se culpa por não ter o desempenho que você gostaria de ter, por não ser o pai que você gostaria de ser, por não ser a mãe que você gostaria de ser. Mas ao invés
de assumir esta realidade e depender única e exclusivamente da suficiência da vida de Cristo, nós tentamos, ano após ano, melhorar. Cristãos ou não cristãos? Eu quero melhorar. Eu vou ser um melhor pai. Eu vou ser um melhor esposo. Eu vou ser uma melhor esposa. Esse ano não deu certo esse ano, mas ano que vem o negócio vai. E não vai. E culpa. E quando você não quer se lidar com a culpa, você já dá coisa nos outros, já começa a pôr a culpa nos outros também, porque é característico. É lógico que eu não fui um bom pai, também é o que você fez. Você queimava o bife toda semana, você gastou demais no mercado, como é que eu vou ser bom pai? Aí já começa. Mas, vamos meditar mais um pouquinho aqui. Culpa esta que brota como uma pequena nascente de água oculta na mata densa do auto-engano, que depois se transforma em águas caudalosas e de gosto amargo, que acaba por afogar as pessoas enquanto se debatem desesperadas na tentativa de ser o que de fato não são. Que magia é esta que envolve este último dia do ano, capaz de iludir os incautos sobre a possível transformação do mundo em segundos, como num conto de fadas, pelo simples fato de o relógio ter ultrapassado aquele tempo considerado insatisfatório. Ainda sobre isto, é interessante ver como este mesmo ano, com muita rapidez, se transforma de algo aguardado e festejado para algo que precisa ser deixado para trás. Isto é um fato que podemos constatar com facilidade, pois o mesmo ano velho que ansiamos esquecer já foi um dia, talvez por um dia, o ano mais festejado de nossas vidas. Certo amigo costuma dizer o seguinte: quando o ser humano não dá crédito a Deus, costuma acreditar em cada bobagem. Percebemos na experiência vivenciadas por nós, ou testemunhadas por todos nós, todos os anos, que esta prática se transforma em um ciclo vicioso que às vezes pode durar uma vida inteira. É interessante como entra ano, sai ano, toda a sociedade se mobiliza no sentido de deixar o ano velho para trás e começar um ano novo, e que com esta expectativa de que esse ano será melhor, e passa dias, hoje é dia o quê? Que dia é hoje, gente? 8. Aquilo já parece que aquela celebração toda, os fogos todos, aquela esperança toda já se diluiu no processo, e a gente já está aí de novo, fala, nossa, a coisa está acontecendo e eu preciso. E é interessante que por mais capacitado cognitivamente, por mais intelectualidade que se tenha, por mais conhecimento que se tenha, esta ação se tornou um ciclo vicioso que ninguém para e pensa, fala, mas peraí, não está adiantando esse negócio. É algo de ilusão mesmo, é algo que serve simplesmente para iludir, para passar para nós um sentimento de anestesia da consciência, anestesia da realidade. Mas nós nos importamos muito com isso, porque diante de um mundo tão pesado, de exigências tão grandes e de culpas tão fortes, é bom que exista pelo menos um momento onde eu possa extravasar e dizer, não, vai ser diferente. Não, tudo bem, as coisas vão melhorar. Mas ninguém para e pensa, fala, gente, o que está acontecendo? Não está dando certo. Está igual. A vida passa sem que nada mude. Tudo segue como antes e muitos não manifestam um mínimo de lucidez para perceber que entra ano e sai ano. E ainda que o mundo à nossa volta passe por significativas transformações, no nosso interior nada mudou. Em nosso íntimo permanece o mesmo sentimento, aquela sede insaciável, aquela repetida e insistente procura por algo realmente inaugural e bom. A impressão que se tem é que tudo está velho de novo e precisa ser mudado. Por quê?
A resposta a esta pergunta não está longe de nós, pelo contrário, está dentro de nós. Olhamos para o mundo à nossa volta e sabemos o quanto ele está diferente do que há 2 séculos. Quanta tecnologia, quanto desenvolvimento, quanto conhecimento, quanta produtividade, quanta riqueza. Só uma coisa não muda: a maldade e o descontentamento do coração humano. O ser humano, em sua essência, permanece igual. Vamos ler Jeremias 13, 23? Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele, suas manchas? Tampouco podereis fazer o bem, acostumado que estais a fazer o mal. Gente, o mundo muda demais. E nós vivemos tempos onde a mudança é cada dia mais rápida. Mas por mais tecnologia, por mais conhecimento, por mais tudo, por mais mudanças que nós possamos vislumbrar e que nós possamos constatar, por mais facilidades, contudo, há sempre aquele descontentamento dentro do ser humano. Nada está bom, tudo permanece precisando de algo a mais, tudo está ainda devendo, tudo ainda é insuficiente. Tudo ainda não consegue saciar a fome da minha alma. Não podemos dizer que o mundo não mudou, não podemos dizer que as coisas não mudam, que as coisas não são diferentes. Mas por que depois que esse momento de catarse, sei lá, de anestesia passa? Por que será que depois, parece que... Você já comprou uma camisa nova no shopping, você chegou, olhou... Eu lembro que eu estava num shopping em Florianópolis, e eu passei numa vitrine de uma loja e eu vi uma camisa, rapaz... Parecia que ela tinha, acho que era a roupa que Jesus usou lá em Mateus 17, no monte. Aquilo brilhava, rapaz. Aquilo acendia. Eu falei, meu Deus, que camisa maravilhosa. E eu fiquei ali, falei com a minha esposa, e minha sogra queria me dar um presente. Vocês não acreditam em milagre, né? Mas... E minha sogra queria me dar um presente, daí a Lili falou para ela, ó, o Alexandre gostou de uma camisa. E ela foi e comprou a camisa para mim. E eu, feliz da vida, cheguei em casa, coloquei a camisa. Mas se eu coloquei a camisa, passou uns minutinhos, umas horinhas, um negócio. Parece que aquele brilho acabou. Aquele brilho acabou, Celinha. Por quê? Por quê? Porque o problema está aqui, ó. O problema não está fora de mim. O problema está em mim. A resposta a esta pergunta não está longe de nós, pelo contrário, está dentro de nós. Olhamos para o mundo à nossa volta e sabemos o quanto ele está diferente do que há 2 séculos. Já li isso, né, gente? Gente, é impressionante como toda vez eu erro esse negócio, né? Como é difícil para o ser humano, entorpecido de si mesmo, entender que não são as coisas, o mundo, a economia que precisam de mudança. Até porque tudo isso está sempre passando por transformações. Somos nós que precisamos ser mudados. E somos nós, em primeiro lugar, que não admitimos a necessidade de mudança. É aquela insistência de sempre, achar que o problema está fora de mim e jamais admitir que o problema sou eu. Vamos ler Provérbios 21, 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. É interessante saber que parece que tudo está bom, o problema jamais é comigo, os meus caminhos estão sempre bons, são sempre retos. E eu sempre tendo a colocar culpa nas coisas que estão fora de mim, no governo, na empresa, na esposa, nos filhos, nos pais. Porque para mim eu estou certo. Gente, é impressionante. Gabinete pastoral é maravilhoso para ensinar algumas coisas para nós. Do seu sapato, ninguém tem razão como você. É impressionante isso. Do seu ponto de vista, e você tem razão. Está igual a historinha do rabino judeu, não sei se vocês conhecem essa. Diz que um rapaz chegou para um rabino, tinha duas pessoas numa contenda, chamaram o rabino, ou foram até o rabino. E um explicou o caso para o rabino observou, olhou e falou assim, você está certo.
chama o outro. Aí o outro veio e contou do jeito dele, e o rabino olhou e falou, não, você está certo. Daí a mulher do rabino ouviu aquilo e falou, bem, você não pode, diante de uma contenda, duas pessoas, dizer que os dois estão certos. Um tem que estar errado e o outro tem que estar certo. Ele olhou para ela e falou assim, você está certo. Gente, é que do seu ponto de vista, você vai atender um casal, o marido vem contar a história para você, você fala, gente, vamos internar a mulher desse homem em nome de Jesus. Mas aí você fala, vou ouvir o outro lado. Traz a mulher, você fala, alguém sabe o telefone da delegacia? Nós precisamos prender um camarada aqui na igreja. Porque da maneira que ele conta e da maneira que ela conta, não tem como você tirar a razão dele. Não tem, é impossível. Porque da sua maneira de ver, do jeito que você sente, do jeito que você percebe, todos os caminhos dos homens são retos aos seus próprios olhos. Mas o problema é que o Senhor, Ele penetra o coração. Ratificando esta ideia, podemos atentar para as avaliações que comumente são feitas nos finais de ano. Gostamos de fazer o balanço do ano para verificar se aquele ano foi bom. Com grande frequência nos frustramos, e isso se dá por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo buraco negro que se tornou a alma humana sem Deus, insaciável e faminta, ainda que sorva um mundo à sua volta. Vamos ler Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Meu querido, sabe por que todas as coisas não conseguem saciar a sua fome? Porque dentro de você existe algo que diz assim, só a eternidade para saciá-lo. Só Deus pode preencher o vazio existencial do seu coração. Nada que você faça, nada que você tenha, nada que você conheça vai dar saciedade à sua alma, vai dar significado à sua vida. Porque você, Deus quando te criou, colocou em você o anseio pela eternidade. É Deus que eu e você precisamos. É de Deus que a nossa alma tem sede. Não são das coisas, não são dos bens materiais. É de Deus, não são das realizações. Olhemos para as pessoas que nós temos como realizadas. Eu conheço algumas aqui nesta cidade, que do ponto de vista material, do ponto de vista do sucesso que o mundo define como sucesso, chegaram no topo. Mas que ainda assim, a sua alma geme, grita, anseia por significado e sentido para a vida. A segunda razão se dá pelo simples fato de sermos humanos, finitos e imperfeitos. Algo que eu posso até admitir como senso comum, mas não como uma verdade existencial, ainda que esta verdade se apresente como um fato irrefutável, tendo em vista a sujeição humana à morte. É o simples fato de dizer assim, ó, sabe aquele negócio de dizer assim, ó, todo mundo erra. Todo mundo erra. Nós até admitimos isso como um senso comum. Mas quando isso é para ser vivido do ponto de vista existencial, visceral, verdadeiro, de se reconhecer como um fracassado, como um carente, como um dependente, como um ser humano finito, nós não aceitamos ou não vivemos com tanta clareza esta realidade. Mas como é que você fala isso, Alexandre? Como é que você diz isso? Você não me conhece? Você não sabe quem eu sou?
Eu sei quem você é, sabe por quê? Porque eu estou na mesma pele que você. Porque eu sou feito da mesma matéria que você. Pó. Pó. E como é difícil para a gente aceitar que somos pó. Como é difícil para a gente aceitar que a gente erra mesmo. Que a gente falha mesmo. E que a gente vai falhar mesmo. Como a gente tenta ser aquilo que eu sempre chamo de o super crente. Não é verdade? Aliás, eu acho muito mais fácil o cara ser amado por Deus quando ele é um pecador do que quando ele vira crente. Vocês já repararam isso? Vamos explicar esse raciocínio aqui para vocês. Bom, você não tinha o menor temor de Deus, você não se preocupava com as coisas do Senhor, você não tinha comunhão com a sua palavra, você não tinha compromisso com o corpo de Cristo, você não tinha nada. De repente veio a palavra do Senhor a você, e aquilo gerou vida no seu coração, e você se percebeu amada por Deus, amado por Deus, e se rendeu ao poder do Evangelho, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Tá, só que daí você virou crente. Virou crente, aí complicou a vida. Por quê? Porque você já não está orando tanto que devia orar. Você já não está fazendo tudo como devia fazer. Deus já não está gostando de você dessa maneira. A palavra de Deus vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, meu irmão. Muito mais agora, sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida, diz a palavra de Deus. Mas coloca este padrão de super crente, de super homem. E é o mesmo veneno do Éden. E nós aceitamos isso e vivemos uma vida cristã frustrada. Não conseguimos celebrar, não há espaço para alegria, não há espaço para o sorriso. Parece que ser feliz é pecado. O camarada está ali feliz, sorrindo, você olha: isso, aquele irmão está em pecado, vamos orar pelo irmão. Porque parece que não pode haver alegria. Não pode. O cara tem que ser sisudo. Meus amados, Deus ama você. Escuta o que eu vou dizer. Olha, presta atenção em mim. Só um minutinho. Você é um amado de Deus. Deus te ama profundamente. Só que o amor só tem um terreninho que ele pode frutificar. É o terreno da liberdade e o terreno da verdade. O dia que você entender que Deus te ama porque te ama, que Deus te ama porque Ele é amor, você sai do escambo, você sai da barganha onde Deus não tem como agir. Porque o escambo é mentira, porque o escambo é trevas, porque o comércio é mentira, o comércio é trevas. A verdade é que você é um carente, mas é um amado, e que você tem um pai que pode suprir, e que já supriu, como o pastor Humberto leu aqui, todas as suas carências em Cristo Jesus. Porém, esta verdade é rejeitada veementemente, tendo como base nossas ações, o nosso modo de vida. Vida esta repleta de arrogância, presunção e orgulho, como se não fôssemos pó, como se não fôssemos mortais, como se fôssemos deuses. Quando o ano foi bom, do ponto de vista das externalidades, podemos até perceber certa euforia passageira, que logo dará lugar ao medo e à ansiedade trazidos pelo novo e desconhecido ano, o qual esconde dentro de si a possibilidade da perda e a incerteza do saber. Afinal de contas, como poderemos ter a certeza de que conseguiremos manter o mesmo desempenho que obtivemos no ano que passou? Logo percebemos que sobra pouco espaço para o descanso e a alegria verdadeira.
Então o descanso e a angústia se manifestam juntamente com a ressaca do dia seguinte. Acontece assim. É assim que funciona. Quando a gente examina do ponto de vista das externalidades, o que é aquilo que está fora de mim? Ah, o meu filho foi bem na faculdade, eu comprei outro carro, eu mudei de emprego, estou melhor. Eu começo a analisar, porque é tudo assim, as avaliações são fora de nós. O trabalho de Deus, do Evangelho, é mudar, é fazer. Não tem uma obra que Deus possa fazer por você em Cristo que não seja em você. Mas nós costumamos louvar a Deus por aquilo que Ele faz fora de nós. Dificilmente nós louvamos a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nós. Normalmente nós avaliamos o ano e começamos a louvar a Deus por essas externalidades, por essas coisas que estão fora, pelo capital que aumentou, pela casa nova, por tudo isso, gente. Eu não estou contra, não. Agora eu quero ver alguém louvar a Deus pelo que Deus fez em mim e fez em você, dentro. É que muitas vezes isso envolve questões que nós não queremos tê-las como boas. Às vezes é uma doença, a perda de alguém muito familiar, muito próximo. Às vezes é uma necessidade. Eu rompi o meu tendão de Aquiles, eu não sei que ano, foi o ano que o Luquinha nasceu, né, gata? 2005. E eu lembro que eu fiquei sem poder trabalhar quase 2 meses. E eu vou dizer assim, esta igreja me abraçou naquele período. E eu, quando eu me vi, eu estava indo jogar bola na Canaã antes, 2, 3 minutinhos antes, eu saí, me escondi num cantinho e fui falar com o pai. Meus amores, eu amo vocês, desculpa eu ficar de costas aqui, eu fico incomodado. Eu fui orar com o pai e falei: pai, o senhor sabe que eu sou um trabalhador, o senhor sabe que eu tenho uma família para sustentar, aqui também está cheio de homens, pai, que trabalham, não permita que nada aconteça conosco, guarda a nossa vida, Senhor, não permita que nenhum mal nos aconteça nesse futebol gostoso, tal. Orei assim, entrei no campo, 5 minutos depois, eu estou com o tendão de Aquiles rompido, pau! Estirado. E eu olhei para Deus assim, Deus falou: calma. Mas aí na minha cabeça eu já comecei a pensar: o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, né, para conseguir dinheiro, para conseguir sustentar minha família, para pagar minhas contas. E aquilo, a cabeça já começou a funcionar, aquele negócio todo. E Deus falou: não, você vai aprender um negocinho. Você vai aprender que quem sustenta a sua vida sou eu. E foi o que Deus fez, de maneira abundante. Só que é ruim você depender. É ruim você estar exposto diante da sua finitude, diante da sua falência. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui, foi uma das experiências mais enriquecedoras que Deus me proporcionou na minha vida. Saber que Deus não nos abandona em momento algum. E isto aconteceu a partir de algo que aparentemente é ruim. Como é que você vai celebrar o ano, no final do ano? Deus, eu quero te louvar, porque o meu tendão de Aquiles rompeu. Oh, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus fala que nós devemos louvar o Senhor em tudo. Mas quando você vai ver louvor de crente, Deus me abençoou, que tal, e tal. E é só assim, coisas fora de nós. Mas Deus, toda a operação de Deus está em você. Dá para você entender isso, meu amado? O Silas falou aqui de forjar o caráter de Cristo em nós. É de fazer com que nós tenhamos este mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele simplesmente assumiu a condição de homem e se colocou na dependência do Pai. Onde é que eu estou mesmo? Do outro lado do rio? Eu estou lá do outro lado do rio. Do outro lado do rio,
Quando o ano não foi muito bom, contemplando a mesma perspectiva das externalidades, nos frustramos. E é interessante saber e ressaltar aqui que só se frustra aquele que cria alguma expectativa. Isso se dá porque não aceitamos ser o que de fato somos, fracos, finitos e carentes. E não aceitamos porque o sistema do mundo que criamos é um sistema anticristo, anticruz e antigraça, administrado pelo inimigo das nossas almas. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Meus amados, precisamos entender o seguinte: existe um sistema do mundo que ele influencia nas igrejas, influencia na nossa maneira de pensar, e esse sistema do mundo quer fazer de você o centro. Deus tem que girar em torno da sua vontade e quer fazer de você um Deus também. E esse sistema ele é anticruz, antigraça e anticristo. Jesus Cristo foi rejeitado como Messias, rejeitado como o Messias, porque se apresentou, se expressou como a graça encarnada pelo Espírito da cruz. Porque do ponto de vista dos homens ou do sistema humano, Deus não pode tomar tapa na cara. Deus não pode ser crucificado. Ou é Deus ou é crucificado. As duas coisas não podem ser. É por isso que eles diziam: se tu és Deus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se demonstrar como carente, dependente, como fraco, isto é contrário a todo o sistema do mundo. E é isso que nós muitas vezes abraçamos. Queremos ser fortes, queremos ser poderosos, queremos ser mais e melhores do que os outros. Não queremos depender de Deus. Então, morremos nos debatendo na tentativa de ser e de convencer a todos de que somos o que de fato não somos, mendigando aceitação, atemorizados pela rejeição de um mundo que, como um sistema, é uma farsa, e isto como expressão da essência daquele que o administra, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Tudo isto é reflexo do Éden, o veneno que entrou em nós, inoculado pelas palavras da serpente, como Deus sereis, que em suma nada mais é do que uma incitação à incredulidade e um obstáculo ao descanso na palavra de Deus, que por sua vez nos tira o chão onde estava sustentada nossa existência, provocando uma rachadura existencial e uma crise de identidade, de querer ser o que não se é, de querer ser Deus sendo homem, abraçando a mentira como se fosse verdade e querendo ter o controle da vida e das circunstâncias, sem ter competências para isso. Você pode colocar no seu coração aí, todo o seu sofrimento brota daqui, de querer ser Deus, de querer ter o controle da sua vida e das circunstâncias. Só que você não tem esta condição. É por isso que é chegado a vós o reino de Deus, aonde Deus administra a sua vida, aonde Deus governa a sua vida, e você simplesmente descansa no caráter de um Deus que te ama. Agora, temos mais um agravante. O coração, depois da rejeição livre da palavra de Deus, ficou petrificado pelo pecado. E o pecado nos impede de admitirmos nossa realidade de doentes, para que possamos ser sarados, de injusto, para que sejamos justificados, de pecadores, para que sejamos santificados, de sermos apenas homens, para que em Cristo, por sua graça, mediante a fé, Deus possa nos fazer seus filhos. Meu irmão, você não será curado enquanto você não admitir que é um doente. Você não será sarado. Não adianta insistir. Você pode buscar esse recurso em você, mas saiba de uma coisa: você vai morrer. Porque quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem tenta viver a partir de si, quem tenta administrar a sua existência, sem compartilhá-la com Deus,
sem comunhão com Deus, está morto. A morte é uma questão de tempo. Por mais expressão social, cultural que você possa ter, a morte vai pôr um fim na sua história. Mas os carentes, por isso que Jesus vai dizer assim: eu não vim chamar sãos, e sim os doentes. Os justos, não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Deixe de relutância, de lutar contra esta realidade. Simplesmente a reconheça. Clame a Deus misericórdia. O amor de Cristo vai constranger o seu coração. Sabe por quê? Dentro de mim e de você existe um conceito de mérito. Nós queremos merecer o favor de Deus. Vê se isso é possível. Nós queremos provar para Deus que no nosso caso Deus estava enganado. Que no nosso caso o sacrifício de Cristo é desnecessário. Porque eu sou bom. Que realidade terrível se Deus não fosse amor. Deus não nos deixou à mercê de nossas escolhas erradas. O soro antiofídico é a palavra de Deus, o verbo encarnado, o mistério do amor de Deus pelos homens. Vamos ler junto? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama, meu amado. E Deus não te deixou à mercê dessa escolha errada. Deus providenciou tudo para mim e para você em Cristo Jesus. O texto de Filipenses, base desse estudo, vem nos ensinar que, ao contrário de nós, aquele que é Deus, quando veio a este mundo, assumiu plenamente a condição humana. E por esta razão, somente por esta razão, pôde vencer de maneira legítima todos os inimigos de Deus e dos homens. Deus, se entra na nossa história e interfere como Deus, a sua ação é ilegítima. Esta é a maneira de agir dos poderosos deste mundo, que porque têm o poder, fazem o que quer e o que não quer. Mas quando nós olhamos para o Deus revelado em Cristo Jesus, Deus intervém na nossa história, mas como um homem. Como um fraco. Como alguém que não pode nada de si mesmo, mas que depende única e totalmente, exclusivamente de Deus. É assim que é para mim e para eu e você vivermos. Dependentes de Deus. Não se fez forte, pois a verdadeira condição humana não lhe permitia isto. Antes assumiu plenamente sua fraqueza na dependência por fé de que o seu Deus e Pai seria a sua força. E deixou isto claro quando disse: o Filho nada pode fazer de si mesmo. João 5,19. Em outras palavras, Jesus se declarou impotente. Nós fracassamos justamente por não nutrir o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não queremos assumir a nossa condição de fraqueza humana, antes o pecado nos faz rejeitá-la. Queremos ser fortes, enquanto a palavra de Deus nos ensina que é justamente no nosso vazio, no nosso vácuo, que Deus pode ser tudo em nossa fraqueza. Que Deus pode ser tudo. Em nossa fraqueza, Ele pode ser nossa força. Foi o que Paulo aprendeu de Deus. 2 Coríntios 12, 9. Então me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Gente amada, é na contramão, a cruz inverte a lógica. Não é querer ser forte, não é querer ser o que não é. É assumir a sua realidade de fraqueza, de finitude, para que Deus possa ser tudo em você. Precisamos entender o que implica assumir a fé em Jesus Cristo.
Crer em Cristo significa que entendemos que Deus só pôde agir em direção a nós por sua graça, pois não temos méritos em nós. E juntamente com Cristo abraçamos a verdade da condição humana de fraqueza e pecado, algo que poderia ser desesperador se não fosse a consciência do amor de Deus por nós demonstrado em Cristo crucificado. Além disso, somos aqueles que o mundo, cuja expressão máxima do seu poder acaba no túmulo, crucificou juntamente com Cristo. Assim sendo, podemos crer e compreender também que, assim como Jesus em fraqueza foi ressuscitado pelo Pai, também nós, fracos, fomos ressuscitados com Cristo. Pois se o poder do mundo se expressa pela morte, o poder de Deus é a vida que vence a morte. Aleluia, meus amados. Um poder capaz de ressuscitar qualquer fraco em sua maior condição de fraqueza, ou seja, a morte. Isto pelo fato deste fraco, pela graça de Deus, ter vivido em verdade e em esperança depositada exclusivamente naquele que ressuscita os mortos. E com relação a este mundo de mentira, nós estamos mortos para ele, e é justamente nisto que reside nossa glória e vitória. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Porém vivos para Deus, feliz eternidade nova, sempre nova para sempre. Meus amados, é a contramão, é assumir a fraqueza, e é saber que tudo que é de Cristo é meu, tudo que Cristo é, eu sou, tudo que Cristo fez, eu fiz. E do mesmo modo como o mundo crucificou a Jesus Cristo, sinta-se incluído, ou creia, melhor, a palavra mais correta, pela fé, que em Cristo, aquela expressão do mundo de pavor, de terror, de ameaça, porque o mundo, quando ele quer ameaçar alguém, ele ameaça essa pessoa em seu ápice de ameaça, pela morte. Eu vou matar você. Mas saiba que você em Cristo já morreu para este mundo. Saiba que você foi atraído naquela cruz e que você foi crucificado com Cristo, no corpo de Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, você agora possa celebrar uma nova vida e viver em novidade de vida. Não querendo ser o que você não é, mas assumindo plenamente a sua condição e a sua dependência de um Deus que tem todo o poder, mas que é amor e que te ama. E que em Cristo Jesus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.